Essa é a quarta parte. Belmont voou em sua direção, furioso com a situação. Uma nuvem de poeira rosa se levantou, maior que as tendas de inscrição para o exame. Quando a poeira finalmente se dissipou, as pessoas viram a imagem de Royce derrotado, caído no chão, com ferimentos e um monóculo rachado, suas roupas rasgadas. Não sabiam de onde veio o Wynne, ou melhor, Belmont. Lacey ficou chocada atrás de Alice, observando atentamente o Senhor Demônio. O próprio Belmont chamou Royce de idiota, dizendo que não havia necessidade de ferir os outros durante uma luta. Belmont mandou que ele pedisse desculpas e se aproximou de Royce. Tom Belmont agarrou Royce pelos ombros, levantando uma mão para golpeá-lo. O homem estava em estado de pré-desmaio naquele momento e apenas disse algo incoerente sobre Grace Belmont. Tom estava incrivelmente zangado, pois o Rei Demônio estava perturbado no estado D, o que o deixou furioso. Alice começou a caminhar em direção a Tom, perguntando quem ele era e ordenando que ele soltasse Royce. Tom abruptamente desviou o olhar para Alice, dizendo com desgosto que ela era outra. Mas assim que ele olhou para a garota, ficou impressionado com sua semelhança com o herói Ilha. Alice estava infeliz e com raiva porque Tom estava olhando abertamente para ela. Ela contou a Tom sobre isso e perguntou por que ele aparentemente não a ouviu enquanto repetia a ordem para soltar Royce. Com pressa, Alice se aproximou de Tom e tentou agarrar seu ombro, mas então sentimentos sem precedentes a atingiram. Em seus pensamentos, era como se ela estivesse nua. Ela não entendia exatamente o que eram aqueles sentimentos. Tom ficou surpreso com isso, pois ele só percebeu que a magia do cultivo emparelhado foi ativada de repente. Um círculo mágico apareceu em seguida na mão esquerda de Tom. Ele direcionou a mão para longe de Alice, e ela pediu para ele parar imediatamente. Um raio de ouro e vermelho brilhava entre eles. Tom explicou que a energia mágica logo explodiria dele, mas antes que isso acontecesse, eles foram separados por Lacey, que estava entre eles. Depois disso, Lacey se virou para Vladica, conhecido como Sr. Bell, e perguntou se ele estava bem. Tom respondeu que estava mais ou menos bem, enquanto mencionava que a Strange Magic havia sido ativada. Lacey sussurrou para seu mestre que Alice era descendente do herói que o selou, mencionando o nome completo daquela menina, ou seja, Alice Belmont. Tom ficou surpreso com esse fato. Alice perguntou a Tom e Lacey quem eles eram, enquanto tentava recuperar o fôlego. Tom se aproximou dela, levantando o rosto na direção dela. Ele disse que sentiu uma sensação familiar, mas não conseguiu entender algo. Ao olhar para baixo, ele estimou o tamanho dos seios de Alice, lembrando-se de Alia. A imagem do herói surgiu em sua cabeça, certificando-se de que Alice não era sua descendente. Alice estava muito zangada com isso, e o Lorde Demônio não prestou atenção nela, dizendo ao mesmo tempo que ele tinha pensado demais. Depois de um tempo, Tom deu um tapa na bochecha de Alice, e Lacey se colocou na frente dela. O subordinado do Lorde Demônio se desculpou com a garota, mencionando que os demônios têm uma má memória para rostos, então às vezes têm que reconhecer os outros pelo físico. Alice disse a eles para esquecerem esse caso, esclarecendo seus nomes e mencionando que não poderiam fazer o exame por falta de garantia. Lacey confirmou isso, enquanto tentava sair daquele lugar, arrastando Tom com ela. Alice os deteve, tentando descobrir que tipo de magia o jovem usava nela, pois os demônios haviam perdido a magia. Ao mesmo tempo, ela lembrou como Tom, apesar do ataque inesperado, conseguiu encontrar uma brecha na defesa de Royce. Tom respondeu a Alice que não era magia, mas sua habilidade única. Lacey pediu para ele não contar a Vladica, pois queria confessar isso no momento certo. Lacey teve medo de que ele fosse descendente de íncubos, que são demônios promíscuos que procuram conexões com mulheres. Lacey ficou feliz com a resposta de Vladica, pois ele foi capaz de pensar em algo para dizer. Alice, hesitante, esclareceu que também havia machos íncubos entre eles. Tom respondeu, dizendo que quando os íncubos tocam a virilha de uma mulher, a mulher experimenta sensações, ao mesmo tempo em que sua própria fonte de magia também é afetada. Alice interrompeu sua explicação, e as duas garotas ficaram confusas e envergonhadas. Alice disse que elas tinham lhe feito um favor, e que o credo de sua família obrigava a responder com gentileza. Depois de um tempo, na academia do herói sagrado Edmund, um grande edifício de luz feito de pedra e uma cerca ao redor, um homem com um penteado topete perguntou ao subordinado sobre a presença de todos os candidatos. Em resposta, ele ouviu palavras de concordância e que poderiam prosseguir com o início do exame, mas a conversa foi interrompida por Tom e Lacey correndo até lá. O homem não estava feliz com a chegada deles, pois já havia dito que não seria possível passar no exame
exame sem uma garantia. Ele anunciou a eles, e Tom entregou-lhe um pedaço de papel, esclarecendo o que ele estava dizendo sobre eles para Lee. O homem, ao olhar para o pedaço de papel, ficou chocado, pois havia uma assinatura mágica de Royd Rose nele. Alice não entendeu como eles conseguiram, então ela se aproximou deles imediatamente, dizendo que ela também queria participar. O homem que estava fazendo o registro ficou ainda mais espantado quando soube que Alice Rose era descendente do herói. Ela explicou a ele sobre a ausência de problemas com a assinatura, mas recebeu uma resposta negativa. Depois que o homem apontou na direção da entrada, convidando-os a entrar e abrindo o portão, os dois viram um grande número de pessoas olhando para eles. Outros candidatos fizeram perguntas sobre Alice Fleming também estar entrando na academia e por que ela estava acompanhada por demônios. Lacey ficou tensa, pois pensou que, mesmo conseguindo entrar na academia, um caminho difícil os aguardava. Ao se aproximarem da entrada da academia, uma garota ruiva ficou em seu caminho. Ela disse que a senhora Alice também estava participando do exame. O nome da garota era Nell, e ela era um homem fera. Alice apenas disse que a outra garota de pele escura ao seu lado era Alice Belmont. Ao se aproximar, Nell perguntou por que Alice estava tão indiferente, já que eles se divertiram crescendo juntas. Alice ficou confusa com isso e respondeu que era apenas por causa do karma ruim da última geração. Mas então a atenção de Nell foi atraída por Alice Belmont e Lacey, que estavam atrás delas. Nell comentou que Alice trouxe demônios com ela. Ao esclarecer que eles eram seus servos, Alice respondeu que eles eram apenas conhecidos recentes. Ela avisou Nell para não se aproximar de Belmont, pois o sangue dos íncubos corria nele. No entanto, a ruiva se aproximou de Belmont e o abraçou, prendendo seu rosto entre seus seios. Ela disse que era a primeira vez que via um íncube e chamou o Lorde Demônio de fofo. Lacey ficou surpresa ao ver que a magia estranha não funcionou, e Nell continuou a abraçar Belmont, dizendo que queria que ele se tornasse seu animal de estimação. Alice empurrou Vladica para longe dela, dizendo que, se ela estivesse no cio, deveria voltar para onde veio e não profanar a sala de exames. Enquanto Nell e Alice discutiam, a ruiva dizia que estava apenas brincando. Belmont ficou de lado, e uma garota se aproximou dele por trás. Ela cheirou e disse que ele tinha um cheiro bom. Nell olhou na direção deles e disse com tristeza que ela o havia encontrado primeiro. Alice, com uma expressão insatisfeita, também se virou para eles e chamou a garota pelo nome, Roshani. Roshani já estava de pé e abraçando Belmont. Roshani é uma elfa, uma menina pequena com cabelo cor de lavanda e orelhas pontudas, características inerentes a todos os elfos. Seus olhos eram da cor de rubi. Roshani perguntou a Belmont se ele era realmente um íncubo, pois ele tinha um cheiro especial,